Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Eu sou o professor Marcelo Lasnor e vou falar hoje aqui sobre metodologias ativas de aprendizagem. Então, meu objetivo da aula é apresentar um conceito para o que seja a metodologia ativa de aprendizagem. Vou fazer uma justificativa, né, dessas metodologias. Ah, e vou fazer um recorte dessas metodologias, escolhendo de uma maneira mais efetiva o ensino híbrido e a sala de aula invertida, para vocês entenderem um pouco do que seria a aplicabilidade do que a gente chama de metodologia ativa de aprendizagem. Então nós estamos passando por uma revolução digital, uma nova conceituação de aprendizagem, o fim do monopólio da informação por parte dos professores e uma aceleração de ritmos, e isso vai desde a mais tenra idade, né, as crianças ditas muito pequenas, até os adultos. A gente também começa a falar de uma pós-pedagogia, uma pós-andragogia, que seria o conceito de eutagogia. No fundo, é uma ideia de que todos nós somos, a partir de agora, por necessidade dessa revolução, aprendizes contínuos. Então, sim, os americanos têm chamado de long life learning, ou seja, uma aprendizagem ao longo de toda a vida. E cada vez mais a gente precisa buscar alternativas para poder entender uma nova geração de aprendizes vencendo conceitos que já estavam muito cristalizados, né, pelas gerações seguintes, e inclui a nossa geração atual, né, esse confronto, perdão, é, entre uma geração que pensa a educação num formato tradicional, exatamente a educação que recebeu, e às vezes se sente incapaz de romper com esse modelo e buscar uma outra possibilidade. O que seria uma metodologia ativa de aprendizagem? O conceito é simples, né? Trata-se de qualquer método que desloque o aluno do papel passivo para o papel ativo. Qualquer forma de aprendizagem que tira o aluno dessa situação de passividade constitui efetivamente uma metodologia ativa. A maior crítica que a gente faz nesse tocante é exatamente da aula expositiva longa, o modelo tradicional de aprendizagem, né, onde você tem uma narrativa vinda de um único indivíduo e a gente presume que toda a classe de alunos esteja sentada, docilmente comportada, em silêncio, e numa espécie de um silêncio que permita com que ele escute, anote e depois reproduza. Então essa é a forma, né, seria a síntese conceitual do que poderíamos chamar de uma metodologia passiva. O que se propõe, quando se fala em metodologia ativa, é romper com esse mecanismo. Por quê? Por que precisaríamos romper com esse mecanismo? Então, as justificativas podem ser, muitas das vezes, até no campo da opinião, como sendo genericamente uma coisa de uma necessidade de inovação e de atualização de processos. É uma resposta no nível que se pretende aqui nessa conversa, é uma resposta muito vaga. Nós vamos procurar usar de outros elementos para tentar justificar isso. Uma primeira fala que para mim é muito importante é quando a gente mergulha, né, nos textos do Vygotsky. O Vygotsky tinha uma fala, que é uma fala ainda antiga, né, por assim dizer, em relação às descobertas da neurociência, que é o segundo passo que eu vou usar aqui como justificativo, mas o Vygotsky, em outro tempo, dizia assim, né, aquele conhecimento pronto, ele não é reflexivo. A dúvida é que gera a inteligência.
A dúvida é que é capaz de produzir um cérebro mais articulado, mais integralizado e mais capaz. Então as habilidades e as competências, elas não podem ser ensinadas meramente num discurso que vem de uma direção só. Ela tem que encontrar uma ressonância produtiva de quem está ouvindo. E isso que o ensino tradicional retira automaticamente, né, por um conceito até disciplinar de comportamento do aluno, e retira essa possibilidade dele. Acaba resultando no aluno que meramente memoriza as informações, né? Então, assim, Vygotsky nos entregou essa pérola, né? A gente precisa colocar o aluno em dúvida e ele tem que, vamos dizer assim, vencer o silêncio dele, ou mesmo uma ideia fixa de que o outro que está falando lhe entrega a verdade de uma maneira pronta, e ele passa então para um outro papel. A neurociência, depois especialmente, né, dos exames de imagem, vem confirmando essa máxima vigotskiana, né? Então, assim, nós temos os trabalhos já publicados, trabalhos importantes, na década de 90 e na década de 2000, mostrando que um comparativo identificado por equipamentos do aluno quando ele está meramente assistindo à aula, onde ele tem uma atividade cerebral muito baixa, quando comparado, por exemplo, quando ele está operando um exercício ou ele está estudando por conta própria o assunto. Esses trabalhos, especialmente um de 2010, ele reflete uma coisa muito interessante que mostra que o aluno, enquanto ele está nessa atividade de assistir a aula, é o equivalente cognitivo ele está assistindo a TV. Então, um aluno que assiste uma aula em absoluto silêncio, em comportamentos totalmente adestrado, o comportamento cognitivo dele é semelhante ao comportamento de quem está assistindo uma TV. Ou seja, a sala de aula, dentro dessa lógica de uma aula expositiva tradicional, ela simplesmente ela significa, em última instância, uma espécie de uma farsa cognitiva. No fundo, é isso que os dados vêm mostrando para a gente. Claro, vão ter aqueles que vão, né, querer pensar de uma maneira diferente, enfrentar isso, mas veja bem, um enfrentamento ele tem que ser de concepções pedagógicas, ele não pode ficar mais no campo do opinativo, ele tem que ficar no campo das ciências da educação, uma área importante que a gente tem que trabalhar no sentido de consolidar informações para que a gente tenha uma produtividade criativa dos nossos indivíduos e uma postura crítica, né, nos nossos alunos. Dentro das metodologias ativas existem uma série de possibilidades, né? Um trabalho oficinal, um trabalho com base em solução de problemas, leituras prévias, discussão, debate. Existe uma série de possibilidades da gente sabotar, vamos colocar assim, a aula tradicional e mergulhar num outro mundo, o mundo das metodologias ativas. Eu vou, nesse breve vídeo, apresentar o que a gente vem, o que vem se consolidando com o título de ensino híbrido, Blending Learning. O ensino híbrido seria juntar o ensino virtual com o ensino presencial numa modalidade então mista. E dentro dessa modalidade, aquela que me parece uma modalidade bem interessante é a chamada sala de aula invertida. A sala de aula invertida foi proposta por esses dois autores, o Bergman e o Sans, dois professores de química nos Estados Unidos, e hoje são, especialmente o Bergman, são paladinos, vamos dizer assim, dessa ideia mundo afora. A ideia da sala de aula invertida, ela pode parecer muito simples, e de fato é, e isso aumenta inclusive as nossas chances de aplicabilidade dela. O que se faz é dividir a aula em três momentos, né? Uma pré-aula, a aula e uma pós-aula. Na pré-aula nós vamos usar o virtual, e que vai voltar lá no pós-aula, né? O virtual seria, vamos pegar a aula que daríamos e vamos gravar essa aula em vídeos curtos,
entre 10 e 15 minutos. Esse vídeo vai ser disponibilizado para o aluno para que ele veja esse vídeo antes de vir para a aula. O segundo momento, que é a aula em si, a gente poderia dividir em 3 partes. A primeira, o professor faz um resumo muito resumido, com o perdão do pleonasmo, do que foi apresentado no vídeo. Oferece um tempo de dúvidas para os alunos e, num terceiro momento, ele debate aquele assunto ou então aplica uma lista de exercícios, vai depender da disciplina. E o terceiro momento, que seria uma pós-aula, o professor encoraja o aluno a retomar aquele assunto em casa e, se possível, não só até as 24 horas após a aula, mas uma semana depois, 30 dias depois, 90 dias depois, como uma espécie de uma forma organizada, até para conversar com outras teorias da psicologia e da neurociência, como, por exemplo, a curva do esquecimento, que mostra que a gente vai perdendo esse conteúdo ao longo do tempo. Dessa maneira, a gente consegue fazer uma organização tática de aula, onde o aluno pode exercer o protagonismo dele, confiar nos ritmos dele, porque quando ele está com um vídeo em casa, ele pode usar desse vídeo de maneiras diferentes, num ritmo diferente, ou escolher horários diferentes para poder assistir esse vídeo, horários que pudessem ser compatíveis com o próprio ritmo interno dele, encorajando ele a fazer essa exposição ao conteúdo, mas no momento da sala de aula, a sala de aula tem uma convivência diferente, uma relação diferente do professor, do aluno com aquele conteúdo. Muito obrigado, pessoal.